tarde, pessoal. Aliás, boa noite, né? Hoje essa semana nós vamos falar sobre confiabilidade de equipamentos de laboratório. Dando sequência a intervalo de confiança. Nós aprendemos a calcular intervalo de confiança, teste T, que é uma ferramenta importante aí para se usar em medição de laboratório e em metrologia em geral. Nós vamos falar alguma coisa sobre alguns equipamentos, né? Hoje bem básico, tá? Nós vamos ver aí alguns exemplos, né? Eu coloquei balança e vidrarias, equipamentos volumétricos. Bom, o que seriam os ajustes em equipamentos, né? Que a gente tem. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Operação destinada a fazer com que o instrumento de medição tenha seu desempenho compatível com seu uso. Manutenção realizada no instrumento a fim de apresentar sua melhor performance. No caso, todos os instrumentos eles apresentam procedimentos de operação, compatível, e também manutenção. Então vamos seguindo aqui. Regulagem de um equipamento. Ajuste empregando somente recursos disponíveis do instrumento para o usuário. Isso é, sem desmontá-lo. Preparação do instrumento antes da sua utilização. Calibração. Procedimento experimental que estabelece sob condições específicas as relações entre as indicações de um sistema de medição com os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões, que seria os VVCs, que é valor verdadeiro convencional. Essa nomenclatura aqui, VVC, é do vocabulário de metrologia, que é encontrado, que é uma parte da legislação. Isso é encontrado em normas. Coloquei alguns exemplos de equipamentos que a gente conhece. No caso aqui, as nossas queridas pipetas, né? Tá bem pequeno aí para ver, mas aqui ó, é uma pipeta de 25 com mais ou menos 0,03. Esse aqui seria o erro dessa pipeta, o erro que o cara informa o erro, tá certo? Se a gente tivesse que calcular a incerteza total, a gente ia levar em conta o erro que é informado pelo fabricante da pipeta e mais a incerteza da medição dessa pipeta. Esse seria o desvio total que nós vamos ver hoje, né? Hoje nós vamos ver desvio total admissível do equipamento e também a tolerância, que a gente precisa selecionar equipamentos de acordo com o que a gente vai medir. Imagina que vocês queiram medir o peso de uma formiga. Eu vou chutar, uma formiga pesa 5 miligramas. E você vai ter que ter uma balança que tenha um erro adequado para essa pesagem dessa formiga. Agora, você quer pesar, sei lá, vamos pensar, 1 grama de alguma coisa, 1 grama de açúcar. Então aí 1 grama já são 1000 miligramas. 1000 miligramas já é bem mais do que o peso de uma formiga, que eu estou chutando 5 miligramas aí, 10, 5 miligramas. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, no caso, a pipeta tem o seu procedimento de manutenção, principalmente com relação à limpeza dela, né? A gente tem um procedimento a ser seguido para limpar e armazenar essa pipeta correto, né? Para que ela não se contamine, para que ela apresente o volume indicado, que ela consiga escoar esse líquido no tempo certo. Se ela apresentar quebras, trincas, pode ser corrigida esse furo da pipeta e recalculado, feito o cálculo para ver se essa pipeta é confiável, né? Vocês já aprenderam a fazer isso em outras disciplinas. Até eu dei algum exemplo sobre pipetagem e titulação aí, que a gente fez em laboratório. Balão volumétrico, a mesma coisa. A gente tem procedimento de limpeza desse balão, manutenção do balão, do menisco, altura do menisco,
Enfim, aqui a bureta a gente também tem procedimento de manutenção dessa parte aqui, dessa válvula, desse registro. A gente tem uma manutenção que é dada aqui, lubrificação para que isso não vaze e dê erro durante o manuseio, o uso. Outros equipamentos de medição que a gente tem aqui, temos as nossas balanças, uma balancinha aqui de uma casa, aqui uma balança de 3 casas após a vírgula, certo? A gente tem balança até com 4 casas após a vírgula, que são as balanças que a gente trabalha lá no laboratório. Que mais? Temos aqui os pesos padrões. Para que servem esses pesos padrões? Peso padrão é um material de referência que ele foi calibrado contra um outro material de referência, que serve para a gente atestar se essas balanças estão confiáveis, certo? Vamos lá. Regulagem de equipamentos de laboratório. Regulagem de equipamentos volumétricos pode ser feito mediante a medição gravimétrica de água através do uso de balanças analíticas em condições controladas de temperatura. Regulagem de balanças analíticas pode ser feito mediante a medição de peso padrão em diversas faixas de peso. Balança precisa estar nivelada e aquecida para esse procedimento, certo? Os equipamentos volumétricos é feita a medição gravimétrica. O que seria gravimétrico? Vou voltar lá, peraí. Gravimétrico seria pesagem. Então a gente consegue fazer, por exemplo, uma calibração de pipeta através de método de pesagem. A gente já fez isso no laboratório, né? Para isso a gente tem que ter uma condição de temperatura controlada, porque a água esteja numa temperatura constante. No caso da balança, é importante que ela esteja, além de nivelada, também com toda a sua manutenção em dia, suas partes móveis, né, funcionando perfeitamente, para que essa balança tenha o peso, que ela tenha a confiabilidade máxima, né? Justamente é isso que nós vamos medir. Aqui eu coloco alguns exemplos de verificação, tá? Então eu peguei aqui um equipamento volumétrico, no caso aqui uma pipeta volumétrica de 20 ml, onde a gente fez uma série de pesagens e obtivemos esses resultados de volume. Ó, fizemos 6 pesagens, tá certo? N igual a 6, então vai guardando. N, que é o número de determinações, N6. Lembra da formulinha lá? É T vezes S sobre raiz de 6. Então, T de 6 determinações menos 1. É o valor do T aqui para a gente achar a intervalo de confiança. Então, a gente tem aqui, ó, 6 menos 1. Nós vamos na tabela procurar a linha 5. Que mais? A gente vai tirar a média dos volumes. Ó, a média está aqui. O desvio padrão foi calculado, né? Foi calculado aqui pelos cálculos que vocês conhecem. E cheguei aqui no intervalo de confiança. Peguei o valor do T, o valor do desvio e raiz de N. Chegamos nesse resultado. Então, para esta pipeta, a gente tem esse erro, essa incerteza. Vamos falar de incerteza, tá? E a balança? Peguei aqui um peso padrão que tem 20 gramas e fiz várias pesagens. Desse peso padrão, encontrei uma média de 20,03, um desvio padrão de 0,010 e o intervalo de confiança de 0,01, que seria a incerteza da medição, tá? Beleza. Com incerteza, com intervalo de confiança, que é a incerteza, a gente consegue fazer tomar algumas decisões. Por exemplo, a balança ela é confiável ou não confiável? Eu posso usar, eu preciso comprar uma nova. Isso é importante. Uma balança hoje custa R$4.000, uma balança aí no mercado,
Você comprar aí uma balança para laboratório boa, 4.000. Então vamos comprar uma balança ou vamos usar a que a gente tem? Então eu coloquei aqui o que se usa como critério. Existem outros critérios, tá? Eu estou colocando um critério padrão que se usa. Seleção de um dispositivo de medição. Volta lá. Ao selecionar um dispositivo de medição, deve-se levar em conta fundamentalmente o campo de tolerância da medida a ser verificada ou o desvio máximo permissível do dispositivo de medição a ser calibrado. Exemplo: tolerância exigida no processo do produto a ser medido, 2 mais ou menos 0,05. Resolução do dispositivo deve ser menor ou igual a 0,05. Recomenda-se que o dispositivo de medição tenha um critério de aceitação compatível com o campo de tolerância a ser medido. Recomendável que seja entre a terça e 10ª parte do campo de tolerância. Terça e 10ª parte. No caso, no mínimo 1/3, tá? No mínimo 1/3. O ideal seria 1/10, que aí você tem uma certeza maior do que você vai medir. Mas é aceitável 1/3 da tolerância. Exemplo: tolerância exigida no processo do produto a ser medido, 2 mais ou menos 0,05. Então, o faixa de tolerância é 2 vezes 0,05. Então, é 0,1 a faixa de tolerância dessa medida. Então, temos 0,1 sobre 3, então 0,033. Logo, o desvio admissível do dispositivo deve ser menor ou igual a 0,033. Certo? Então esse dispositivo ele vai ler o valor e esse valor, o desvio máximo admissível tem que ser menor ou igual a 0,33. Se for maior, esse dispositivo não serve para essa medição. Desvio admissível. O que é o desvio admissível? É o erro do dispositivo, que é o erro. No caso das pipetas, é aquele erro que eu mostrei lá atrás, que a pipeta já traz o erro dela. A balança também, se você pegar o manual da balança, vai vir falando sobre o erro dela, já vem de fábrica esse erro. E a incerteza da medição é a interferência do operador e do padrão que está sendo analisado. Então, aí tem em conta a técnica. Então, o desvio desse equipamento vai levar em conta a técnica. Se você fizer a técnica corretamente, tiver com a balança na manutenção correta, tiver em dia, então essa incerteza vai ser menor, né? Enfim, aí você vai fazer as medições, né, com um operador padrão que ele sabe fazer essa análise e vai calcular o intervalo de confiança, que a gente vai chamar aqui de incerteza, tá? Que seria todos os erros lá do padrão e do método. Nós vamos somar aqui. E o erro do dispositivo já é o erro calculado dele. Então nós vamos somar tudo e vai chegar num valor que vai chamar de desvio. É assim que faz, tá? Dúvidas pode tirar comigo ao longo da aula. Eu planejei aí uma atividade para vocês fazerem até semana que vem. Vocês vão ter amanhã e semana que vem, terça e quarta, as 2h30 para fazer essa atividade. Então nós vamos ter tempo, gente. Então vai. Exemplo: seleção de uma balança. Deseja-se utilizar uma balança semi-analítica que estava guardada. Após feita a manutenção preventiva, foram realizadas pesagens de um padrão de referência. Os resultados obtidos foram de acordo com a tabela abaixo. Pessoal, eu vou sair um pouco aqui do PowerPoint e vou tentar aumentar, porque está um pouco pequeno, tá? Vamos lá, eu vou aumentar aqui. Beleza. Ó. Foi pego então um peso padrão e esse peso de 1 grama. E ele foi pesado 6 vezes. Tá certo? 1,005, 1,03, 1,08, 0,4, 0,5, 0,7. Eu transformei isso aqui para miligrama. Então, 1005, 1003, 1008, 1004, 1005, 1007. Não tem vírgula. Então, o algarismo significativo é o último aqui. Então, a média, eu estou trabalhando com vários números, mas no final eu vou arredondar para um só, para nenhum, tá?
Estou trabalhando com vários números aqui. A média foi 1,005, desvio padrão 1,86 e intervalo de confiança 1,95. Incerteza do padrão foi dada de 0,15. Somando tudo e arredondando, eu cheguei em uma certeza de 2 mg. Tá? Vou voltar lá. Então, vamos seguir aqui embaixo. Menor tolerância exigida pelos métodos de laboratório é 20 mg de erro. Pede-se verificar se essa balança pode ser usada com 20 mg de erro de tolerância, tá? Tolerância de 20 mg. Ou seja, a pesagem mais ou menos 10 mg. 10 para cima ou 10 para baixo. Então você soma os dois, vai dar 20. Essa tolerância total. Desvio admissível seria o erro do dispositivo que foi informado, mais a incerteza total, que é a incerteza total? É a incerteza do método mais do padrão, que deu a incerteza total, que é ou incerteza da medição, que está na fórmula lá que eu passei em cima. Aqui é que eu escrevi incerteza total aqui, ó, tá? Mas a formulinha lá que estava atrás estava incerteza da medição. Ó, incerteza de medição. Não tem problema, tá? É a mesma coisa. Certeza total seria o padrão mais intervalo de confiança. Somando tudo aqui, chegamos em 3 mg. 1/3 da tolerância exigida é 20 sobre 3, 6,7. Você vai pegar todos os métodos do laboratório, todos, e ver qual que é o mínimo que vai pesar. Então, qual que é o mínimo peso que precisa pesar nos métodos? Vai ser, vamos supor lá que seja que você precisa de um peso com 20 mg de erro. É o mínimo que que o método aceita. Por exemplo, 1000 mg, 20 mg em 1000 vai dar 2% de erro, né? Então você estipulou lá que o seu erro vai ser de 2%. Então, para ser 2%, você tem que ter 20 mg de tolerância. Se você tem 20 mg de tolerância, você pode ter até 6,7 de desvio máximo. Ó, o seu desvio deu 3 mg. Quer dizer, 6,7 e 3 está dentro. O desvio máximo deve ser menor que 6,7. 3 é menor que 6,7? É. Então a balança pode ser utilizada. Tá? Isso a gente vai aprender a fazer com outros equipamentos. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre alguns detalhes de alguns equipamentos importantes. Tá? Então seria só isso aí. Espero que gostem do vídeo e bons estudos. Até mais, pessoal.